A dor veio como uma maré violenta, uma garra invisível que se fechava em seu ventre e a arrancava do sono. Eram 3 da manhã, e a única luz no quarto era o brilho azulado do relógio digital. Helena Vasconcelos arqueou as costas na cama, o suor frio brotando em sua testa, a respiração presa na garganta. Ao seu lado, Ricardo Lacerda, seu marido, o arquiteto mais celebrado de Fortaleza, dormia o sono dos justos, alheio à tempestade que se formava dentro dela. Ela o tocou, um gesto de urgência. "Ricardo", começou. Ele resmungou virando-se, mas antes que pudesse despertar completamente, o celular dele na mesa de cabeceira vibrou, um zumbido insistente e agourento. Ricardo atendeu com a voz pastosa de sono, mas seu rosto se transformou em segundos. A palidez, a tensão súbita na mandíbula, os olhos arregalados na escuridão. Helena não precisava ouvir a voz do outro lado, ela a conhecia. Era a voz de Camila, a estagiária prodígio, a sombra jovem e ambiciosa que vinha se projetando sobre o casamento deles há meses. Uma voz que, mesmo em um sussurro choroso pelo telefone, soava como uma sentença. "Eu preciso ir", ele disse, já se levantando, as palavras atropeladas. "É uma emergência do escritório, um problema no projeto." A mentira era tão frágil, tão insultuosa, que Helena sentiu uma náusea que nada tinha a ver com a gravidez. Foi então que a segunda contração a atingiu, mais forte, mais profunda, e um calor líquido e inconfundível escorreu por suas pernas. "Ricardo!" Ela ofegou, o pânico e a dor se misturando em sua voz. A bolsa estourou. O tempo pareceu congelar. Naquele instante, o universo se resumiu àquele quarto escuro, ao som da sua respiração ofegante e ao silêncio de Ricardo. Ele a olhou não com a preocupação de um marido ou a ansiedade de um pai prestes a conhecer sua filha, mas com o olhar distante de um homem calculando uma rota de fuga. A escolha foi feita em uma fração de segundo, uma decisão tão brutal em sua simplicidade que rasgaria a alma de Helena para sempre. "Helena", ele disse, a voz desprovida de qualquer emoção, "você é forte, você consegue ir sozinha. Eu volto depois, prometo." Ele não esperou por uma resposta. Pegou a chave do carro, a carteira e saiu pela porta, deixando para trás o eco de uma promessa vazia e uma mulher em trabalho de parto. Ele nunca voltou. Helena deu à luz sua filha, Ayla, às 7h42 da manhã, em uma sala de parto fria e asséptica, segurando a própria mão. A dor do parto foi eclipsada pela dor da solidão, um buraco negro que se abriu em seu peito. Enquanto ela olhava para o rostinho enrugado e perfeito de sua filha, um milagre de vida em meio à sua devastação pessoal, as lágrimas que rolavam eram de uma tristeza tão profunda que pareciam vir de outro lugar, de outra vida. Naquela mesma tarde, enquanto o cheiro de talco e a fragilidade de Ayla preenchiam seu quarto na maternidade, uma amiga, com o rosto contorcido de pena e raiva, lhe mostrou a tela de um celular. Era o perfil de Camila. Uma foto dos dois, Ricardo e ela, sorrindo contra o fundo alaranjado do pôr do sol, na praia do Cumbuco. As pipas de kitesurf colorindo o céu. A legenda, uma faca cravada em seu coração já sangrando. O começo de uma nova vida. O mundo de Helena desabou. O ar se tornou rarefeito. As paredes do quarto pareceram encolher. E o choro suave de sua filha recém-nascida foi o único som que a impediu de se desintegrar completamente. Nos meses que se seguiram, Ricardo se tornou um fantasma financeiro. Uma transferência bancária pontual, fria e impessoal, era o único sinal de sua existência. Ele nunca ligou para perguntar sobre Ayla, nunca pediu uma foto, nunca veio sentir o cheiro de sua própria filha. A culpa inicial, se é que algum dia existiu, foi rapidamente substituída por uma arrogância defensiva.
Em suas raras e curtas conversas por mensagem, ele a tratava com uma condescendência cruel, como se tivesse feito a ela um favor ao deixá-la. Ele a via como um projeto fracassado, uma peça de mobília antiga que fora trocada por um modelo mais novo e excitante. Em sua mente distorcida, ele havia feito um bom negócio, livrando-se do peso de uma esposa sem ambição, para investir em uma jovem promessa que espelhava sua própria sede de sucesso. Ele estava convencido de que Helena estava acabada, que ela se afogaria na rotina doméstica, que seu talento, que ele um dia admirara, murcharia e morreria na obscuridade. Mas ele subestimou a força de uma mulher que não tinha mais nada a perder. Helena não se dobrou. Ela se quebrou, sim, em 1000 pedaços, nas madrugadas silenciosas, enquanto amamentava Ayla e sentia o peso do mundo em seus ombros. Chorou até seus olhos arderem, até a exaustão a vencer. Mas a cada amanhecer, ao ver o sorriso banguela de sua filha, ela encontrava um motivo para juntar seus cacos e continuar. A arquitetura, sua paixão, tornou-se sua tábua de salvação. Entre uma mamada e outra, com Ayla dormindo em um sling junto ao seu peito, ela começou a trabalhar. Eram projetos pequenos, quase insignificantes para os padrões de Ricardo. O quarto de um bebê para uma vizinha, a otimização de uma sala de estar para um colega de faculdade, o projeto de uma varanda gourmet para um conhecido. Ela trabalhava em um transe febril, movida a café e a uma determinação feroz nas horas roubadas da noite, enquanto a cidade dormia. E seus projetos, mesmo pequenos, tinham uma alma. Havia uma sensibilidade, uma inteligência espacial, uma atenção ao afeto que eram inconfundíveis. Lentamente, discretamente, as fotos de seu trabalho começaram a circular pelas redes sociais, pequenos pontos de luz brilhando na escuridão, anunciando, sem que ela soubesse, o renascimento de uma rainha. O envelope chegou em uma tarde quente de terça-feira, quando o sol de Fortaleza castigava o asfalto e o cheiro de maresia invadia a cidade. Era um retângulo de papel italiano, pesado e cremoso, com um brasão dourado em relevo que Helena reconheceu instantaneamente. Foi entregue por um motoboy, um contraste mundano para o luxo que continha. Veio de um de seus clientes mais recentes, um empresário do setor de calçados de Sobral, um homem de poucas palavras, mas de uma percepção aguçada, que ficara genuinamente maravilhado com a forma como ela havia transformado sua cobertura funcional e sem vida em um refúgio de elegância e conforto. Dentro, um cartão com o convite oficial para o baile anual dos mestres da arquitetura e design do Nordeste. O evento mais prestigioso, mais exclusivo, mais temido do calendário profissional da região, a ser realizado no grandioso salão do Hotel Grand Marquis, na vitrine da Avenida Beira-Mar. Helena sentiu o ar faltar em seus pulmões, o estômago afundando como se uma pedra tivesse sido atirada em um poço. Aquele convite não era um presente, era uma intimação. Uma convocação para o campo de batalha que ela passara o último ano evitando com todas as suas forças. Ricardo estaria lá. Seria o anfitrião não oficial, o Sol em torno do qual todos os outros planetas da arquitetura cearense orbitavam. E, presa a ele por uma gravidade de ambição e juventude, estaria Camila, desfilando, sorrindo, ocupando o lugar que um dia fora dela. Toda a elite que a conhecia como a esposa de Ricardo estaria lá, com seus olhares de pena, seus sussurros mal disfarçados, suas avaliações cruéis. O impulso primário foi de uma violência surpreendente. Rasgar aquele papel, queimá-lo, fazê-lo desaparecer junto com o mundo que ele representava. Seria tão fácil. Recusar, inventar uma desculpa, proteger-se na segurança de seu pequeno apartamento, no calor do abraço de sua filha. Ninguém a julgaria. Seria o movimento mais lógico, o ato de autopreservação mais sensato.
Mas enquanto seus dedos pairavam sobre o cartão, prontos para destruí-lo, uma torrente de outras imagens inundou sua mente. A imagem de si mesma, curvada sobre a prancheta improvisada na mesa da sala de jantar, às 4 da manhã, com o corpo de Ayla, quente e pesado, dormindo em um sling contra seu peito. O cheiro de café forte misturado ao cheiro de leite materno. O som do lápis deslizando sobre o papel, o único som a quebrar o silêncio da madrugada. Ela se lembrou das palavras de Ricardo, ditas não com raiva, mas com a certeza fria de um diagnóstico, frases que ele usara para justificar sua própria traição, para se convencer de que ela era um peso morto em sua ascensão meteórica. Você não é ambiciosa o suficiente, Helena. Você se contenta com pouco. Ela se lembrou dos jantares com outros arquitetos, onde ele a apresentava com um afeto condescendente. Essa é a Helena, minha esposa. Ela também é arquiteta, mas prefere a parte poética da coisa. Uma forma elegante de dizer que ela não tinha o brilho, a agressividade, a fome necessária para o mercado. Ela era apenas a esposa do Ricardo, a curadora de seu lar, a anfitriã de seus jantares, uma figura decorativa e talentosa, mas, em última análise, secundária. E naquele momento, a decisão se cristalizou. Não foi uma decisão nascida da raiva, mas de uma clareza profunda e dolorosa. Não ir seria dar razão a ele, seria confirmar cada uma de suas palavras depreciativas, seria aceitar o papel de vítima que ele lhe designara, seria ensinar a Ayla, mesmo que silenciosamente, que quando o mundo te derruba, você deve permanecer no chão. Ela respirou fundo, o cheiro de poeira e esperança de seu pequeno estúdio preenchendo seus pulmões. Ela iria. Não para confrontá-lo, não para provar nada a ninguém, mas para si mesma. Para a mulher que desenhava de madrugada com um bebê no colo. Para a arquiteta que acreditava que lares deveriam ter alma. Ela iria para se apresentar a si mesma, talvez pela primeira vez. A noite da festa chegou com uma brisa morna vinda do mar. A preparação de Helena não foi um ritual de guerra, mas de coroação. Ela não queria uma armadura, queria uma segunda pele. Escolheu um vestido de um azul profundo, a cor do oceano ao anoitecer, um tecido fluido que se movia com ela, que não a continha, mas a libertava. O corte era simples, elegante, mas a cor era uma declaração de profundidade, de mistério. Prendeu os cabelos em ondas suaves que caíam sobre um ombro, uma maquiagem leve que apenas realçava o que já estava lá, um brilho nos olhos que nenhuma sombra poderia replicar, um brilho forjado no fogo da dor e temperado pela força do amor por sua filha. Quando o carro parou em frente à entrada imponente do Grand Marquis, ela não sentiu o pânico da impostora, mas a calma de uma mulher que sabia exatamente quem era e o que havia superado para estar ali. Sua entrada no salão principal foi como uma pedra atirada em um lago calmo. Um murmúrio percorreu o ambiente, uma onda de choque silenciosa. As cabeças se viraram. As conversas pararam no meio da frase. Não era a Helena que eles se lembravam. A figura suave, discreta, que sempre parecia estar um passo atrás de Ricardo, havia desaparecido. Em seu lugar estava uma mulher que possuía seu espaço com uma graça e uma autoconfiança desconcertantes. Ela não era barulhenta, não era chamativa, mas sua presença tinha um peso, uma gravidade que atraía todos os olhares. Do outro lado do salão, Ricardo Lacerda, que estava no meio de uma risada forçada com um grupo de investidores, congelou. O sorriso morreu em seus lábios. Ele a viu, e por um instante o mundo ao seu redor desapareceu. Ele nunca, nem em seus cenários mais arrogantes, imaginou aquilo. Ele esperava que ela murchasse, que a maternidade e o abandono a consumissem, que ela se tornasse uma sombra amarga de quem fora. Mas a mulher que atravessava o salão não era uma sombra, era uma luz fria,
distante, mas inegavelmente poderosa, e isso o aterrorizou. Ao lado dele, Camila, resplandecente em um vestido vermelho agressivo, a cor da ambição e da conquista, sentiu a mudança na atmosfera. Ela seguiu o olhar de Ricardo e viu Helena. A insegurança, sempre à espreita sob sua fachada de confiança, a cutucou. Ela não podia suportar a ideia de que a ex-esposa, a mulher que ela havia substituído, pudesse de alguma forma ofuscar sua noite de triunfo. Movida por um veneno que ela confundia com força, ela se desvencilhou do braço de Ricardo e caminhou em direção a Helena, um sorriso predatório nos lábios. "Nossa, Helena, que surpresa ver você aqui", disse ela, a voz alta o suficiente para que os mais próximos ouvissem. "Finalmente conseguiu sair de casa? Achei que com um bebê e tudo mais, você vivesse cansada demais para festas." A provocação era barata, um golpe baixo para lembrá-la de seu lugar, para pintá-la como uma mãe sobrecarregada que não pertencia àquele mundo de glamour. Helena parou. Ela olhou para Camila, não com raiva, mas com uma espécie de distanciamento clínico, como um arquiteto analisando uma estrutura mal projetada. Ela viu a necessidade desesperada de validação nos olhos da outra mulher, a carência por atenção em sua postura. E em vez de se sentir ofendida, sentiu uma pontada de algo que se assemelhava à pena. Ela ofereceu a Camila um sorriso pequeno, enigmático e absolutamente impenetrável. Um sorriso que não convidava à conversa, mas a encerrava. Sem dizer uma única palavra, ela simplesmente inclinou a cabeça em um gesto mínimo de reconhecimento e continuou seu caminho, deixando Camila parada no meio do salão, com sua provocação venenosa pairando no ar como fumaça inofensiva. Aquele silêncio, aquela indiferença elegante, foi mais devastador do que qualquer resposta afiada poderia ter sido. Foi o primeiro golpe da noite. E não foi Helena quem o desferiu. Foi Camila, contra si mesma. Helena apenas se recusou a jogar. E ao fazer isso, ela já havia vencido. O breve, mas intenso confronto com Camila deixou um resíduo de adrenalina em suas veias, uma vibração que ela precisava dissipar. Helena se afastou do centro pulsante do salão, buscando refúgio na relativa calma de um dos bares laterais, um balcão de mármore negro que brilhava sob uma iluminação mais suave. Ela precisava de um momento para respirar, para se recompor, para lembrar a si mesma por que viera. O murmúrio da festa parecia distante agora, um ruído de fundo para o som de seu próprio coração que começava a desacelerar. Ela pediu um copo de água, sentindo a necessidade de algo puro e claro para limpar o gosto amargo da malícia de Camila. Enquanto o barman cortava uma rodela de limão com um floreio profissional, ela se permitiu fechar os olhos por um segundo, ancorando-se na sensação do copo gelado em sua mão. Helena Vasconcelos, correto? A arquiteta responsável pelo projeto da cobertura em Sobral. A voz que a interpelou não tinha a estridência da alta sociedade nem a arrogância calculada do mundo corporativo. Era uma voz masculina, calma e de um timbre grave que carregava uma autoridade natural, sem esforço. Helena abriu os olhos e se virou, esperando encontrar algum conhecido de Ricardo, mas o homem que estava ao seu lado era um completo estranho. Ele era alto, com uma postura ereta que falava de uma disciplina inata. Os cabelos, embora predominantemente escuros, eram salpicados de um grisalho distinto nas têmporas, conferindo-lhe um ar de sofisticação e experiência. Seu rosto não era classicamente bonito, mas era marcante, com uma mandíbula forte e olhos de um castanho profundo que a observavam com uma intensidade focada, desprovida de qualquer flerte ou artifício. Ele era, Helena percebeu instantaneamente, um homem que não perdia tempo com superficialidades. Surpresa por ele conhecer seu nome e um projeto tão específico e recente, ela apenas assentiu. Sim, sou eu. O homem estendeu a mão, um gesto firme e direto.
Alexandre Barros. É um prazer finalmente conhecê-la pessoalmente. O nome ressoou na mente de Helena, não do círculo social da arquitetura, mas das colunas de negócios, das matérias discretas sobre os grandes movimentos da economia nordestina. Alexandre Barros, o fundador e presidente do Grupo Solari, o maior conglomerado hoteleiro do Nordeste, um bilionário cuja fortuna era tão vasta quanto sua aversão à publicidade. Ele era uma lenda, um homem conhecido por sua visão implacável, sua integridade feroz e por transformar paraísos naturais em empreendimentos de luxo que redefiniam o mercado. Ele era respeitado, admirado e, no mundo dos negócios, profundamente temido. "Senhor Barros", disse Helena, a surpresa tingindo sua voz enquanto apertava a mão dele. "A honra é minha. Não sabia que o senhor frequentava eventos de arquitetura." Um sorriso sutil, quase imperceptível, tocou os cantos dos lábios de Alexandre. "Eu não frequento. Vim especificamente porque sabia que você estaria aqui. O empresário de Sobral, seu cliente, é um velho amigo. Ele não para de falar sobre o trabalho que você fez. Ele me enviou as fotos. E eu devo admitir, fiquei impressionado." Ele fez uma pausa, seu olhar nunca se desviando do dela. Não pela escala, mas pela inteligência. A forma como você usou a luz natural, a maneira como criou fluidez em um espaço que era rígido, a escolha de materiais que contam uma história. Não é decoração, senhora Vasconcelos. É arquitetura da alma. Ouvir suas próprias crenças, sua filosofia de trabalho, sendo verbalizadas por um homem daquele calibre, foi um choque de validação tão potente que a deixou momentaneamente sem palavras. Ele não via apenas um projeto bonito, ele via a intenção, a narrativa, a essência do que ela lutava para criar. Eu agradeço. Fico feliz que tenha gostado", ela conseguiu dizer, a voz um pouco trêmula. Alexandre inclinou-se ligeiramente, diminuindo a distância entre eles, criando uma bolha de intimidade em meio ao salão lotado. "Gostar é um eufemismo. Eu fiquei obcecado. Há meses procuro um profissional com a sua sensibilidade. Alguém que entenda que luxo não é ostentação, mas experiência, que silêncio, espaço e luz são os maiores artigos de luxo que existem." Ele fez outra pausa, e o ar pareceu ficar mais denso, carregado de expectativa. "Estou iniciando meu projeto mais ambicioso até hoje. Um complexo de casas de veraneio de altíssimo padrão em uma área privativa de Cumbuco. Um santuário. E eu quero que você seja a designer principal. Quero sua visão, sua alma em cada metro quadrado daquele lugar." O mundo de Helena inclinou-se sobre seu eixo. O som da festa, o tilintar de copos, a música da orquestra, tudo se dissolveu em um zumbido distante. Cumbuco, o lugar onde Ricardo havia celebrado o início de sua nova vida com Camila. E agora, o homem mais poderoso do setor hoteleiro do Nordeste estava lhe oferecendo a chance de construir um reino naquele mesmo lugar. Não era apenas um trabalho, era uma coroação. Era a oportunidade de uma vida, o tipo de projeto que arquitetos, com o dobro de sua experiência, passariam a carreira inteira sonhando em conseguir. Era tão grandioso, tão inesperado, que parecia uma miragem, um sonho febril do qual ela logo acordaria. Ela olhou para o rosto sério de Alexandre Barros, procurando qualquer sinal de brincadeira, mas encontrou apenas uma certeza inabalável. Ele não estava fazendo uma oferta casual. Ele estava fazendo uma convocação. Do outro lado do salão, Ricardo não conseguia desviar o olhar. Ele observava a cena com uma mistura corrosiva de ciúme, confusão e um medo primordial que ele não sentia há anos. Ele viu a forma como Alexandre Barros se inclinava para falar com Helena, a intensidade focada em seu olhar, a maneira como ela, por sua vez, parecia cativada.
sua postura emanando uma confiança que ele nunca havia conhecido. Ele não sabia quem era o homem, mas reconhecia o poder. O poder estava na forma como ele se vestia, na maneira como ocupava o espaço, na deferência com que o barman o servia, na aura de importância que o cercava como um campo de força. E aquele homem, aquele centro de poder, estava dedicando toda a sua atenção à mulher que ele havia descartado. Camila, percebendo a expressão sombria no rosto de Ricardo, seguiu seu olhar mais uma vez. Sua mente, incapaz de processar a complexidade da situação, reduziu tudo a uma competição superficial. Amor, quem é esse velho metido que não para de secar a sua ex? Ela cochichou, a voz carregada de um desdém infantil. Ele parece um dinossauro. O que ele poderia querer com ela? Ricardo não respondeu. As palavras dela eram como o zumbido de um inseto, irritantes e insignificantes. Sua mente estava em outro lugar, em um turbilhão de cálculos e reavaliações. O bilionário. O projeto dos sonhos. E Helena. Helena, que deveria estar em casa, amamentando e lamentando a vida que perdeu. Helena, que deveria estar quebrada, dependente de sua pensão mesquinha. Mas a mulher que ele via ali, conversando de igual para igual com um titã, não estava quebrada. Ela estava inteira, mais inteira do que ele jamais a vira. E pela primeira vez, desde a noite em que a abandonou, Ricardo Lacerda fixou os olhos em Helena Vasconcelos e a viu de verdade. Não como sua esposa, não como a mãe de sua filha, não como um fardo do qual ele se livrara. Ele a viu como uma força que ele havia libertado. E com um calafrio que percorreu sua espinha, ele percebeu que aquela força, agora, estava apontada em uma direção que ele não podia mais controlar. O jogo havia mudado de forma irrevogável, e ele nem sequer entendia as novas regras. A manhã seguinte, a gala não trouxe o sol radiante que costuma banhar Fortaleza, mas um mormaço pesado, um céu cinzento que parecia refletir o estado de turbulência interior de Ricardo Lacerda. A festa, que deveria ter sido o palco de sua consagração, o ápice de seu poder com Camila a tiracolo, transformara-se em um teatro de sua própria humilhação. A imagem de Helena, serena e luminosa, conversando com a figura imponente de Alexandre Barros, repetia-se em sua mente como um filme em loop, cada repetição mais nítida e mais perturbadora. Ele, que se via como o arquiteto do próprio destino, sentiu pela primeira vez a vertigem de perder o controle da narrativa. A mulher que ele havia relegado ao passado, ao esquecimento, não apenas ressurgira, mas o fizera no centro do palco, sob os holofotes mais brilhantes, ao lado de um homem cuja sombra era grande o suficiente para engolir impérios como o dele. Foi esse pânico, essa necessidade visceral de reaver o controle que o impeliu a pegar o celular. A primeira mensagem foi enviada às 9h da manhã, um balão de ensaio disfarçado de civilidade. Helena, precisamos conversar. Como ela não respondeu de imediato, a ansiedade dele cresceu, transformando-se em uma nova tática. Uma que ele não usava há meses, uma que ele sabia ser a mais baixa e, talvez, a mais eficaz. Às 10h30, a segunda mensagem chegou, uma arma emocional cuidadosamente calibrada. Quero ver a Ayla. Ele sabia que o nome da filha era a chave para a atenção dela. A única porta que ela não poderia fechar completamente. Então, no início da tarde, veio o golpe final. A cartada mais desesperada e desonesta de todas. Uma tentativa de rebobinar o tempo e apagar sua própria traição. Acho que podemos tentar de novo. Por nossa família. Pela primeira vez em 1 ano, Ricardo demonstrava um interesse que ia além da fria transação bancária mensal. Mas Helena, lendo as mensagens na tela de seu celular, enquanto Ayla dormia em seu colo, não sentiu um pingo de esperança ou nostalgia. Ela sentiu uma clareza gélida.
Aquilo não era sobre arrependimento, não era sobre a filha que ele nunca se dera ao trabalho de conhecer. Era sobre poder. Era sobre a ameaça que a imagem dela ao lado de Alexandre Barros representava. Ele não queria a família de volta. Ele queria a peça que havia escapado de seu tabuleiro, a variável que ele não conseguia mais prever. Ele queria puxá-la de volta para sua órbita, para o lugar seguro e previsível de esposa, onde o brilho dela servia apenas para iluminá-lo. A resposta dela foi curta, direta e desprovida de qualquer emoção que ele pudesse usar contra ela. Se quiser discutir os horários de visitação da Ayla, fale com meu advogado. O número é o mesmo. A recusa em entrar em seu jogo o enfureceu. Ele, que estava acostumado a ditar os termos, a manipular as conversas, encontrou uma parede de indiferença. Sua raiva, então, se disfarçou de preocupação paternal, uma máscara grotesca para seu ciúme possessivo. Ele ligou, e quando ela relutantemente atendeu, a voz dele era um rosnado controlado. Quem era aquele homem, Helena? Aquele com quem você estava na festa? Eu não quero estranhos perto da minha filha. A hipocrisia da frase era tão monumental que Helena quase riu. O homem que a abandonara em trabalho de parto, que nunca segurara a própria filha, agora se arvorava o direito de policiar a vida dela em nome de uma paternidade que ele só exercia na teoria. Um homem estranho, ela respondeu, a voz firme como aço, cada palavra uma lâmina. Você quer dizer diferente de você, que é o pai que nunca quis saber se ela existia? O pai que ela nunca viu? Não se preocupe, Ricardo. Eu sei exatamente quem eu coloco perto da minha filha. E mais importante, sei quem eu mantenho a uma distância segura. Ela desligou, o clique do telefone encerrando a conversa e, simbolicamente, a última porta para o controle que ele pensava ter sobre ela. Enquanto o mundo de Ricardo começava a tremer em seus alicerces, o de Camila começava a mostrar suas rachaduras. A jovem que ele vira como um espelho de sua própria ambição revelava-se, sob a pressão da realidade, uma imagem muito mais superficial. A euforia da conquista, a emoção de ser a mulher ao lado do poderoso Ricardo Lacerda, começou a dar lugar ao tédio da rotina. Camila não queria as responsabilidades de uma vida a dois. Ela queria os benefícios. Ela não queria um parceiro estressado, obcecado com o trabalho e agora assombrado pelo fantasma de uma ex-esposa ressurgente. Ela queria o glamour, as baladas nos beach clubs do Meireles, as viagens de fim de semana para resorts em Flecheiras, as fotos cuidadosamente encenadas para o Instagram que projetavam uma vida de luxo e lazer. A tensão de Ricardo, sua irritabilidade crescente, suas noites mal dormidas, tudo isso era um fardo para a narrativa de vida perfeita que ela tentava construir. As discussões se tornaram mais frequentes, a impaciência mútua, o relacionamento deles, construído sobre a adrenalina de uma traição e a promessa de poder, começava a azedar sob a luz crua do dia a dia, revelando a falta de uma fundação real de afeto ou companheirismo. Em um universo paralelo, a relação de Helena com Alexandre Barros se desenvolvia de forma diametralmente oposta. Ele era a antítese de Ricardo. Onde Ricardo era invasivo, Alexandre era respeitoso. Onde Ricardo exigia, Alexandre oferecia. O contato dele após a festa foi um e-mail profissional, conciso, com o pré-contrato para o projeto em Cumbuco e um convite para uma reunião com sua equipe de engenharia. Ele tratava Helena não como um interesse romântico ou uma peça em um jogo, mas como a profissional de elite que ele havia contratado. Ele a ouvia com uma atenção genuína. Elogiava suas ideias não com galanteios, mas com observações técnicas e inteligentes que mostravam que ele realmente entendia o que ela estava propondo. Ele abria portas, apresentando-a a fornecedores internacionais, enviando-lhe amostras de materiais raros que ele encontrava em suas viagens,
oferecendo todo o suporte logístico de seu vasto império para que ela pudesse se concentrar unicamente na criação. E, crucialmente, ele mantinha uma distância profissional impecável. Havia um respeito em seu olhar, uma admiração em suas palavras, mas ele nunca, nem por um segundo, cruzava a linha, como se entendesse instintivamente que ela era uma terra que precisava de tempo para se curar antes que qualquer nova semente pudesse ser plantada. Essa liberdade, essa confiança incondicional em seu talento, foi como água para uma planta sedenta. Helena mergulhou no projeto de Cumbuco com uma paixão e uma energia que ela pensava ter perdido para sempre. As madrugadas não eram mais um fardo, mas um santuário de criatividade. Com Ayla dormindo tranquilamente no quarto ao lado, ela se perdia em plantas, esboços, texturas e paletas de cores. O projeto tornou-se sua tela, um lugar para exorcizar seus demônios e construir seus sonhos. Ela não estava apenas projetando casas, estava projetando uma nova versão de si mesma. Cada linha que desenhava era um passo para longe da mulher que fora abandonada na sala de parto. Cada escolha de material era uma afirmação de seu próprio gosto, de sua própria identidade, livre da sombra de Ricardo. O trabalho a salvou. Deu-lhe um propósito que transcendia a dor e a sobrevivência. E pela primeira vez em muito tempo, Helena Vasconcelos não estava apenas sobrevivendo. Ela estava se sentindo viva. E o mundo estava prestes a testemunhar o que uma mulher, finalmente livre para florescer, era capaz de construir. O tempo, que antes se arrastava em uma névoa de exaustão e dor para Helena, agora corria em um ritmo vibrante, impulsionado pela paixão criativa. O projeto em Cumbuco, sob a tutela silenciosa e o apoio incondicional de Alexandre Barros, tornou-se mais do que um trabalho, transformou-se em um fenômeno. Alexandre, com sua visão estratégica, garantiu que a imprensa especializada tivesse acesso exclusivo aos estágios iniciais do projeto. As primeiras imagens renderizadas, que mostravam a fusão perfeita entre a arquitetura modernista e a rusticidade da paisagem cearense, vazaram de forma calculada para blogs de design e revistas de luxo. O conceito de Helena, de casas que não se impunham à natureza, mas que conversavam com ela, com pátios internos que traziam a brisa do mar para dentro e o uso de materiais locais como a carnaúba e a pedra cariri de forma sofisticada, era revolucionário. O burburinho começou como um sussurro e rapidamente se transformou em um clamor. Antes mesmo que a primeira parede fosse erguida, o nome de Helena Vasconcelos estava na boca de todos que importavam. As mesmas empresas de mobiliário de luxo que antes só negociavam com o escritório de Ricardo, agora a procuravam, oferecendo parcerias e produtos exclusivos. Influenciadores digitais que antes só fotografavam os projetos grandiloquentes da velha guarda, imploravam por uma visita ao canteiro de obras, ansiosos por associar suas imagens à nova estrela em ascensão. E talvez o mais significativo, os grandes nomes da arquitetura brasileira, os mesmos que haviam como uma sombra decorativa nos eventos, começaram a segui-la nas redes sociais. Um ato silencioso de reconhecimento e, em alguns casos, de nervosa reavaliação de seu próprio trabalho. Helena, que antes lutava por pequenos projetos para pagar as contas, agora se via em uma posição onde precisava recusar propostas, selecionando apenas aquelas que se alinhavam com sua visão, construindo um portfólio que era um testamento de sua integridade artística, não de sua necessidade financeira. Em meio a esse turbilhão profissional, seu universo pessoal florescia com uma beleza serena.
Eilã, alheia à revolução na vida de sua mãe, crescia como uma pequena flor ao sol, uma menina risonha e saudável, cujas gargalhadas ecoavam pelo apartamento, preenchendo os espaços que antes eram ocupados pelo silêncio e pela dor. Ela era o centro gravitacional de Helena, sua âncora, a prova viva de que da maior dor poderia nascer o maior amor. E orbitando esse pequeno universo de mãe e filha estava Alexandre. Ele se aproximava com a paciência de um jardineiro experiente que sabe que as flores mais raras não podem ser apressadas. Seus gestos eram pequenos, mas significativos. Um livro raro sobre arquitetura japonesa deixado em sua mesa, um convite para um almoço de negócios que se estendia em uma conversa sobre a vida, um elogio à inteligência de Ayla durante uma visita casual ao escritório. Ele nunca invadia, nunca pressionava. Ele observava, ouvia e esperava. E Helena, pela primeira vez, desde que seu mundo desabara, sentiu uma paz profunda e inabalável ao lado de um homem. Não era a paixão febril de sua juventude com Ricardo, mas algo muito mais profundo. Uma sensação de segurança, de ser vista e valorizada por exatamente quem ela era. Enquanto o mundo de Helena se expandia em luz e possibilidades, o de Ricardo se contraía em escuridão e caos. O desmoronamento não foi súbito, mas uma erosão lenta e corrosiva, visível para toda a cidade. Camila, entediada com um parceiro cada vez mais sombrio e obcecado pela ascensão da ex-esposa, começou a buscar a adrenalina em outros lugares. A traição, quando veio, foi tão pública quanto previsível. Fotos dela, com um empresário mais jovem e festeiro, em uma balada na praia de Iracema, inundaram as colunas sociais. A confrontação entre Ricardo e Camila, ocorrida em um bar lotado da Varjota, foi filmada por dezenas de celulares, transformando-se em um meme humilhante da noite para o dia. A imagem do grande Ricardo Lacerda, o mestre da arquitetura, sendo publicamente ridicularizado por sua amante, estilhaçou sua fachada de poder e controle. A reputação, uma vez manchada, é como um vírus que se espalha rapidamente. Clientes corporativos, avessos a escândalos, começaram a hesitar. Projetos que antes cairiam naturalmente em seu colo, agora eram abertos à concorrência. E o nome que surgia como a alternativa mais excitante, mais inovadora e, acima de tudo, mais confiável, era sempre o mesmo: Helena Vasconcelos. A migração começou aos poucos, um cliente aqui, outro ali, mas logo se tornou uma debandada. Empresas que buscavam um toque de modernidade e alma em seus espaços corporativos agora queriam o estilo Helena. Ele estava perdendo não apenas para um concorrente, mas para a mulher que ele havia criado as condições para se tornar sua maior rival. Foi em uma tarde chuvosa que ele apareceu na porta dela sem avisar. A arrogância havia sido lavada de seu rosto, substituída por uma máscara de desolação e um cansaço profundo que parecia ter envelhecido uma década. Ele estava abatido, encharcado, uma sombra do homem que um dia fora. Helena, ele começou, a voz rouca, quebrada. Eu cometi um erro, o maior erro da minha vida. Eu fui um idiota cego. Por favor, volta para mim. Pela nossa família, pela Ayla, eu amo você. Eu sempre amei. As palavras, que um dia teriam o poder de abalar o mundo dela, agora soavam ocas, desesperadas, uma peça de teatro mal ensaiada. Ela o deixou entrar, não por pena, mas porque precisava que aquele ciclo se encerrasse ali, de uma vez por todas. Ela o observou enquanto ele falava e viu através da fachada de arrependimento. Ela viu a mentira em seus olhos. Ele não estava ali por amor. Estava ali por desespero. Ele via o sucesso dela, a associação dela com Alexandre Barros, e queria aquele poder de volta para si. Ele não queria reconstruir uma família, queria recapturar a fonte de luz que ele havia perdido e que agora o ofuscava.
Ele queria que ela voltasse a ser pequena, para que ele pudesse se sentir grande novamente. Quando ele terminou seu monólogo patético, um sorriso lento, sereno e inabalável se formou nos lábios de Helena. Não era um sorriso de triunfo ou de desprezo, mas de libertação. "Ricardo", ela disse, a voz calma e clara como um riacho de montanha. "Eu finalmente descobri algo que você nunca quis que eu soubesse. Eu nunca precisei de você para ser feliz. Eu nunca precisei de você para ter sucesso. Na verdade, eu precisei que você saísse da minha vida para que eu pudesse me tornar quem eu realmente sou." Cada palavra era uma pá de terra sobre o caixão do passado deles. Ele a encarou. A compreensão de sua derrota final se espalhando por seu rosto como uma mancha. Ele não tinha mais nenhuma arma, nenhuma chantagem emocional, nenhum poder sobre ela. Ele era apenas um homem triste e molhado na sala da mulher que ele havia destruído e que, das próprias ruínas, construíra um castelo. Ele se virou e saiu, não apenas de seu apartamento, mas de sua vida, deixando para trás nada além do som da chuva e do silêncio de uma porta se fechando para sempre. A inauguração do complexo santuário de Kumbuku não foi apenas um evento, foi uma coroação. O fim de tarde dourado, com o sol se pondo sobre o mar em tons de laranja e púrpura, serviu de cenário para uma celebração que transcendia a arquitetura. Drones zumbiam silenciosamente no céu, capturando imagens aéreas das casas que pareciam brotar da paisagem, perfeitamente integradas às dunas e à vegetação nativa. A imprensa nacional e internacional, os maiores empresários do país, investidores e a elite cultural do Nordeste caminhavam por passarelas de madeira, não como em um coquetel de negócios, mas como peregrinos em um templo de beleza e serenidade. A música não vinha de uma orquestra, mas do som do vento nos coqueiros e de um violoncelo solitário que tocava em um deck de frente para o oceano. Tudo ali era um reflexo da alma de Helena, elegante, sutil, poderoso e profundamente conectado em meio à multidão de ternos de linho e vestidos esvoaçantes. Uma pequena figura corria descalça pela areia fofa, gargalhando enquanto perseguia as ondas que morriam na praia. Ayla, agora uma menina de olhos brilhantes e cabelos ao vento, era a personificação da vida e da alegria que pulsavam naquele lugar. Um pouco afastado, perto de uma das varandas, Alexandre Barros a observava. E pela primeira vez, a máscara de controle e impassibilidade que ele usava no mundo dos negócios havia desaparecido completamente. Em seu rosto havia uma emoção crua, uma ternura tão profunda que parecia transbordar. Ele não via apenas a filha da mulher que admirava, ele via o futuro, a promessa de um tipo de felicidade que sua vasta fortuna nunca pudera comprar. Ele via um lar. E então, Helena apareceu. Ela não fez uma entrada triunfal. Simplesmente surgiu, caminhando lentamente pela areia, vinda de uma das casas que criara. Estava vestida de branco, um vestido simples de algodão que dançava com a brisa, os pés descalços, sentindo a areia sob eles. Não havia joias, apenas a luz do crepúsculo em sua pele e um sorriso sereno em seus lábios. Naquele momento, ela não era a arquiteta, a empresária, a estrela em ascensão. Era a rainha em seu reino, em paz com seu passado, senhora de seu presente e criadora de seu futuro. Alexandre caminhou ao seu encontro, e quando parou diante dela, o mundo ao redor pareceu silenciar. O som do mar, da música, das conversas, tudo se tornou um murmúrio distante. Ele a olhou, e em seus olhos castanhos havia um universo de palavras não ditas, de admiração contida, de um amor que crescera pacientemente como uma árvore centenária. "Helena", ele disse, a voz grave e firme, mas carregada de uma vulnerabilidade que ela nunca ouvira antes.
Eu contratei você para construir casas, e você me entregou uma obra de arte, um legado. Mas eu percebi ao longo desses meses que eu não quero só os seus projetos. Ele fez uma pausa, buscando o olhar dela, garantindo que ela compreendesse o peso do que viria a seguir. Eu quero a sua vida. Quero as suas manhãs de domingo, suas noites de trabalho, suas preocupações e suas alegrias. Quero vocês duas. Seu olhar desviou por um instante para Ayla, que agora fazia um castelo de areia, e voltou para Helena. Eu quero construir algo com você que não tenha planta, que não tenha prazo de entrega. Um amor para a vida inteira. As lágrimas que brotaram nos olhos de Helena não eram de tristeza ou de dor, mas de uma catarse profunda, a liberação final de anos de sofrimento contido. Eram lágrimas de gratidão, de reconhecimento, de finalmente ser vista em sua totalidade, não como uma peça a ser consertada, mas como uma obra-prima a ser amada. Ali, na praia que um dia fora o cenário de sua maior humilhação, ela recebia a declaração do amor mais puro e verdadeiro que já conhecera, sem pressa, sem medo, com a certeza de quem finalmente encontra seu porto seguro. Ela assentiu, e seu sim foi um sussurro que apenas ele pôde ouvir, mas que ecoou por todo o universo dela. Poucos meses depois, em uma manhã de céu azul na Praia do Futuro, eles se casaram. A cerimônia foi tão íntima e verdadeira quanto o amor deles. Apenas um pequeno grupo de amigos e familiares, com os pés na areia e o som das ondas como trilha sonora. Ayla, em um vestidinho branco, entrou na frente deles, jogando pétalas de buganvílias coloridas pelo caminho, sua risada se misturando à brisa do mar. E Helena, de mãos dadas com Alexandre, sorriu. Não era o sorriso polido dos eventos sociais, nem o sorriso cansado de uma mãe exausta. Era um sorriso que vinha do fundo da alma, que iluminava seu rosto e irradiava uma felicidade tão palpável que contagiava a todos ao redor. Era o sorriso de uma mulher que estava finalmente em casa. E Ricardo tornou-se o que ele mais temia, uma nota de rodapé na história de sucesso de outra pessoa. Ele se tornou uma sombra na plateia da vida de Helena, assistindo de longe, através das telas de celulares e das páginas de revistas, a ascensão da mulher que ele tentara apagar. Camila, percebendo que o navio de Ricardo estava afundando, o abandonou pela próxima oportunidade, deixando-o com as cinzas de um relacionamento construído sobre a vaidade. Sua empresa, antes o titã do mercado, perdeu o brilho, a relevância. Os clientes, em busca de inovação e sensibilidade, migraram em massa para o nome que agora era sinônimo de excelência: Helena Vasconcelos. A filha que ele nunca conheceu encontrou em Alexandre a figura de um pai, um homem que a ensinava a velejar, que lia histórias para ela antes de dormir, que a olhava com um amor e um orgulho que Ricardo nunca seria capaz de sentir ou de oferecer. Alexandre não a tratava como um tesouro de Helena. Ele a tratava como seu próprio tesouro. Na serenidade de sua nova vida, olhando o mar de sua varanda em Cumbuco, com Ayla dormindo em seu colo e a mão de Alexandre repousando sobre a sua, Helena finalmente entendeu a verdade mais profunda de sua jornada. Ela nunca fora fraca, nunca fora pequena, nunca fora a esposa de... Ela era uma força da natureza que estivera represada, presa a um homem que, por medo de seu brilho, tentara mantê-la na sombra. O abandono dele não fora o seu fim, fora a sua libertação. Agora ela havia encontrado não apenas o sucesso que sempre merecera, mas um amor que a vira em sua plenitude, que enxergara seu valor antes mesmo que o resto do mundo o fizesse. Um amor que não queria possuí-la, mas vê-la florescer. E naquela paz, naquela plenitude, ela soube com cada fibra de seu ser que havia conquistado por direito e por mérito a vida que sempre sonhara. O que você achou desta história? De 0 a 10, que nota você daria?
Inscreva-se no canal e clique no sino para receber todos os nossos vídeos. E aproveite para assistir mais uma história surpreendente clicando na tela. Obrigado e até a próxima!